Pois bem, tornaremos aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, nós lemos o versículo 12 e o versículo 13. Aqui vai falar que o corpo de Cristo, é uma só unidade, embora tenha muitos membros, né? E todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo. E quando vai falar aqui no versículo 13, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um só Espírito, esse batismo aqui, ele quer dizer, aleluia, que todos os salvos foram batizados em Cristo quando confessaram Cristo como único e suficiente Salvador. Ao nascer de novo, ele passa a fazer parte do corpo de Cristo junto com todos os santos do mundo. Neste caso aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, em outras palavras, que quando a pessoa aceita Jesus como único e suficiente Salvador, naquele mesmo momento, naquele exato momento que ele confessa e que ele entrega o seu coração, a partir daí ele é introduzido no corpo de Cristo. Então ele é, aleluia, incluído no corpo de Cristo, que é feito por muitos membros. E esse corpo de Cristo, aleluia, essa pessoa que está sendo introduzida no corpo de Cristo, ele é batizado em um único Espírito Santo, ou seja, ele é selado com o Espírito Santo. Então aprenda, quando você aceita Jesus, existe um selar do Espírito Santo. Lembra aquela passagem que fala que Jesus, ele vem, entra na casa, vê a casa árida, suja, ele adora na casa e passa a fazer morada? É o selo, ele é selado, a pessoa é selada com o Espírito Santo. Então veja, nós já aceitamos a Jesus, já fomos selados com o Espírito Santo, já descemos as águas batismais na imersão, trazendo assim um rito público, trazendo a prova a todos que nós cremos em Cristo como único e suficiente Salvador, e nós acreditamos que o batismo nas águas é para arrependimento do nosso pecado, para nós entrarmos no reino do céu. Aí a pergunta é: há necessidade, pode ser feito o batismo na segunda vez? Aí eu te pergunto, por que a pessoa ela vai se batizar a segunda vez? Ela não tem certeza da primeira? A primeira vez que ela foi batizada, ela não cria que de fato ela estava arrependida? Aqui entre alguns casos, a pessoa se desvia do evangelho. A pessoa sai fora da presença de Deus. E aí ela volta a beber, ela volta a usar droga, ela volta a se prostituir. Mas como um filho pródigo, em um determinado tempo da sua vida, ela retorna para a casa de Deus. E o que a Bíblia vai falar? A Bíblia vai dizer, texto bíblico, vai falar que a pessoa tem que se batizar de novo, que a pessoa tem que descer as águas batismais de novo. Um único exemplo que nós vemos em um batismo, ou cerca de comentário a respeito de um batismo, novamente, e aonde criou-se essa heresia que a pessoa precisa ser batizada de novo, entendendo aqui que nós respeitamos aqueles que acreditam, aqueles que ensinam, até mesmo aqueles que vivem isso, o batizar de novo. Porém, nós estamos frisando no que a palavra de Deus ela fala. Olha só o que diz aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, no versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo estava atravessando as regiões altas, chegando a Éfeso. Ali encontrou-se alguns discípulos e a eles perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? O Espírito Santo quando creram. E eles responderam: Não, nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, respondeu eles. Presta atenção. Nós estamos falando de dois assuntos agora diferentes. Ele pergunta, o apóstolo Paulo pergunta: Enquanto vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Lembra? Naquele primeiro dia que ouviu falar de Jesus,
que creu, quem se entregou, o selo do Espírito Santo dentro do teu coração, que a Bíblia fala que nós somos selados, que nós somos introduzidos no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo estava falando sobre isso com os discípulos que ele conhecia. Porém, os discípulos não tinham sido ensinados sobre o Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo interroga e pergunta: em qual batismo vocês foram introduzidos? Vocês foram batizados ou receberam qual batismo? Aí eles respondem: o batismo pregado por João. Lembra do batismo do arrependimento do pecado para que possa entrar no reino do céu? E aqui levantou-se uma grande heresia, porque Paulo diz, versículo 4, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. E ele dizia ao povo que cresce naquele que viria dele, e isto viria após dele, e disto é Jesus. Ouvindo isto, eles foram batizados em nome de Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre ele a presença, ou o Espírito Santo, e começaram a falar em novas línguas e profetizar. Preste atenção nesse texto, em nome do Senhor Jesus. É aqui que está a confusão, o embaraço. Aqueles discípulos tinham sido batizados nas águas para arrependimento de pecado. E o apóstolo Paulo não está falando de batismo das águas. O apóstolo Paulo está perguntando: vocês receberam a presença do Espírito Santo quando creram? Ou seja, quando se entregaram a Cristo como único e suficiente Salvador? E eles falam: não, nós nem sabemos de Espírito Santo, nós não fomos ensinados assim. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo pergunta: em qual batismo vocês foram introduzidos? E eles falaram: no batismo de João Batista, o batismo do arrependimento. O apóstolo Paulo então prega para eles sobre o batismo do Espírito Santo, impõe a mão sobre eles e profetiza sobre eles a que eles recebem o batismo do Espírito Santo, evidenciando neles o falar em novas línguas. Vamos ver isso aqui, que está no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 4, porque os que receberam batismo com o Espírito Santo, ou os que recebem até os dias de hoje o batismo com o Espírito Santo, é evidenciado na vida dele o falar em novas línguas, assim como foi no dia do Pentecoste, lá no livro de Efésios, no seu capítulo 2, no versículo 4. Tinha cerca de 120 crentes reunidos em um mesmo lugar, buscando a presença de Deus. E olha só o que aconteceu. No próximo vídeo aqui nós já vamos falar sobre isso, em nome do Senhor Jesus. Me aguarde aí. Glória a Deus.